Bom, eu vou começar porque eu sei que tem muita gente de fora que já entrou e eu sei que às vezes o fuso horário atrapalha bastante. Então, por que eu escolhi como alinhar propósito e prosperidade? Porque é a minha história e eu sei que muita gente quer entender mais sobre propósitos, se dá para ganhar dinheiro, como faz com os relacionamentos, se a família apoia, se a família não apoia. Quem é casado também sempre tem alguns entraves, então por isso que eu resolvi ajudar vocês com este assunto. Então, propósito, eu não tinha a menor ideia do que era quando eu pensei em fazer uma transição de carreira. Paula, você pensou em fazer uma transição? Não! As coisas foram acontecendo. E ao longo da live eu vou explicar exatamente como foi o meu processo, porque eu sei que ajuda bastante gente, como já ajudou vários clientes meus. Então eu vou explicar como foi o passo a passo. Então, uma pergunta para vocês começarem a refletir. Você já se sentiu assim, no piloto automático, sem vontade de fazer nada? Vou dar um exemplo meu. Eu acordava e ia trabalhar. Eu já dava consultoria há muito tempo. Então, desde 2003, eu já era PJ. Eu não ia todos os dias. Eu ia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, não era uma desculpa. As pessoas... Eu tava de saco cheio. Não era isso. Eu tava, assim, insatisfeita realmente com o trabalho. Eu estava no piloto automático, como eu fiz a pergunta. Então, começa a refletir. O seu trabalho hoje, você faz assim no piloto automático, você não tem perspectiva de crescer na empresa que você tá, ou na carreira que você tá, você não aguenta mais fazer aquilo já não te traz mais satisfação? Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer. Então, eu me interessava por outras coisas. Eu me interessava por técnicas de como melhorar a minha prosperidade, como ganhar mais dinheiro, como me relacionar melhor. Então, eu me interessava pelo Ho Oponopono, pela EFT, por várias coisas. Então, eu lia livros relacionados ao que eu faço hoje, mas isso lá atrás. E eu não sabia nem que podia se fazer uma transição de carreira porque a minha família é de concursado público. Então, imagina a transição de carreira, eu não tenho a menor ideia na época do que era isso. Para mim não existia essa possibilidade. Então, eu tinha coragem de fazer isso? Não, eu tinha estudado, feito faculdade, me MBA daquilo. Então, como que eu vou agora jogar tudo pro alto? Era isso que eu pensava na época, tá? Aí, eu estava bem satisfeita e eu quero que vocês prestem atenção nessa frase do Steve Jobs. Sabe aquele discurso de Stanford que ele faz para vários alunos da formatura? Recomendo que vocês entrem no YouTube e assistam esse discurso. Me ajudou bastante na época. Então ele fala assim: e se todos os dias eu acordasse, e quando eu acordava eu ficava pensando assim, eu quero fazer isso? Se hoje fosse meu último dia, eu quero continuar fazendo isso? Se a resposta for não, durante muitos dias, algo você precisa fazer. E a minha resposta era não, pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Para vocês entenderem o tamanho da minha insatisfação, se eu ia uma vez por semana, para chegar às 9 num local que era fácil, nossa, para mim era um sacrifício enorme. Eu acordar e chegar às 9 da manhã. Às 9 da manhã, hoje em dia, eu já treinei pelo menos 1h30, fiz café, já arrumei a casa e já tô sentada para trabalhar. Então, porque hoje eu acordo às 5 com muita facilidade, porque é algo que eu quero fazer. Outro exemplo para vocês começarem a entender o que é o propósito, tá? Às vezes, como todo mundo, eu não tô bem, sabe? Tem coisas que acontecem na vida pessoal da gente que não é legal. Então aconteceram várias coisas no ano passado, o ano retrasado, esse ano, esse fim de semana. E às vezes a gente fica desanimado para fazer alguma coisa. Mas a hora que eu sento para trabalhar, para fazer uma constelação, para dar uma sessão de mentoria, para gravar um vídeo, parece que eu me transformo, parece que toda aquela energia ruim vai embora. É difícil de explicar quando você ainda não vive isso. Mas eu comecei a perceber isso
né, ao longo do tempo. Gente, eu tava tão mal, de repente aqui eu atendi super bem, a pessoa adorou, teve vários resultados, porque isso é propósito. Então, é só para você começar a entender como que está a sua vida, se você quer viver uma vida com mais propósito, tá? Então, esse é o primeiro ponto para você entender. O que você se interessa em ler, em assistir, tem a ver com o seu trabalho que você faz hoje? Então, eu quero que você anote essa pergunta e comece a refletir. O que eu faço hoje, o que eu me interesso, tem a ver com o que eu trabalho? Porque para mim era a primeira coisa que era não, tá? Então eu quero, primeiro exercício, para quem tá aí, vocês vão pegar e fazer uma lista dos seus valores. Valores são substantivos para começar. O que pode ser valores? Liberdade, segurança, família, saúde. Então, quais são os seus valores? Quando eu fiz das formações de coach que eu tinha uma pessoa que estava com burnout, só para vocês entenderem como o valor é importante e significativo. Porque um dos motivos que foi detectado que ela estava tendo um burnout, porque os valores dela todos tinham sido atingidos. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Você não quer ter um burnout, você não quer ter uma estafa, você não quer ter um estresse, não quer ter nada disso. Então, o primeiro exercício que você precisa fazer é mapear os seus valores. Isso foi logo quando eu comecei o processo de coaching para pensar numa transição de carreira. Foi um dos primeiros exercícios que eu fiz com o meu coach na época. E é um dos primeiros exercícios que eu faço também nas mentorias. Então, depois da live, você senta e começa a anotar quais são os seus valores. O que é importante para você? O que você não vive sem? Anote essas perguntas, porque vão te ajudar a você começar a refletir sobre os seus valores. Falar, não estou entendendo. Calma, dá uma ordem para o seu cérebro que rapidinho você consegue escrever. A partir do momento que você vai dando essa ordem, vai começando a fluir. Não se preocupe. Outro ponto importante que você precisa se autoavaliar é quais são os seus pontos fortes e as áreas que você precisa melhorar. Eu não gosto de falar em ponto fraco, mas áreas que você precisa melhorar, tá? Porque senão você já cria um bloqueio em falar em ponto forte. Então, você já trabalha, com certeza você já ouviu isso. O que você faz com facilidade? O que você até ensina os outros a fazerem? Mas o que você tem alguma dificuldade, o que você precisa melhorar, o que você acredita que vai te ajudar. Não estamos pensando ainda em propósito, profissão, é só uma autoavaliação. Então, os 2 primeiros exercícios são fundamentais para você entender qual é o seu propósito de vida. Outra coisa que ajuda bastante e que eu faço desde que eu comecei o meu processo é fazer um journaling, que é você escrever pelo menos durante uns 5 minutos algo sobre a sua vida. Qualquer coisa sobre a sua vida. Como você está se sentindo, como foi seu dia. É tipo o que a gente fazia quando eu era adolescente, principalmente as mulheres, a gente tinha um diário. Então é isso que eu quero que você faça, um journal, escreva. Isso ajuda muito a você construir uma nova vida, a ver pontos que você precisa melhorar, onde você precisa pedir ajuda. É bem importante fazer esse journal, tá? Então esse é o primeiro ciclo, que é o do autoconhecimento. Você entender qual é o seu propósito. Agora eu imagino que vocês estão pensando assim, tá, e como eu faço para monetizar isso? Porque é muito lindo viver de propósito, mas eu preciso pagar a minha conta de luz, minha conta de água, meu condomínio, meu aluguel, enfim. Eu sei que você precisa pagar tudo isso. Então, vamos começar a pensar agora nessa segunda parte, que é a nossa segunda parte da live. Então, o que você sente que você faz hoje? Está conectado com quem você é? Porque
no meu caso, não estava conectado com quem eu era, certo? Porque eu gostava muito de fazer planilhas, controles, prestação de conta, ajudar financeiramente, mas eu estudava coisas além disso. Eu integro essa parte no meu trabalho hoje em dia? Sim, porque eu tenho uma mentoria de transição de carreira, então é importante eu ensinar toda essa parte de controle financeiro. Mas eu queria algo além disso. Então, reflita aí agora se você sente que o que você faz hoje está conectado com quem você é, com a sua essência. Paula, eu não tenho a menor ideia quem eu sou, por isso que eu dei os primeiros exercícios lá no primeiro ciclo. Então, primeiro você vai fazer aqueles exercícios, depois você vai fazer essa pergunta para você. Você pode anotar agora o que veio na sua mente, mas é importante você fazer essa pergunta. Então, pessoas que eu conheci que eram grandes profissionais, que tinham até vale babá, carro da empresa, celular, tinham um excelente salário, fizeram especialização fora, hoje fazem muito mais dinheiro do que naquela época. Porque hoje estão vivendo o seu propósito. Inclusive foi a pessoa que eu fiz a mentoria o ano passado, não, retrasado, que me ajudou a dar um passo a mais. Então, procure pessoas que já fizeram isso. Se você quiser procurar um mentor, um coach, porque quem nunca fez, fica complicado te ensinar. Então, é possível viver do seu propósito de vida? Sim. Procure vários exemplos. Tem vários milionários e até bilionários que hoje em dia vivem do seu propósito de vida. Mas é uma jornada, não é de um dia para o outro, tá? É uma jornada. É um passo de cada vez. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Trate o seu trabalho hoje em dia, não peça demissão ainda, né? Por favor, como um sócio investidor do seu futuro. Um trabalho que você tem um salário, você pode destinar a um coach, uma mentoria, a cursos, para você começar a construir uma nova profissão. Não vai logo de cara pedindo demissão, não, tá? Só se você já tiver demitido, aí é outro ponto. Mas anote essa frase, tá? Olhe o seu trabalho hoje em dia como um sócio investidor do seu futuro. É bem importante isso, você pensar nisso. Então, qual é o exercício desse ciclo? Tem uma ferramenta muito legal chamada Ikigai. Tem livros sobre isso, tem filme, tem várias coisas. E ela funciona muito? Funciona, tá? Então, qual é a lista, o exercício que você vai fazer? Você vai fazer uma lista, pega um papel, dividir em 4 colunas, tá? Então, o que você ama fazer? O que as pessoas falam que você é bom? Seja o que for, seja brigadeiro ou planilha, tá? É importante você pensar no que você é bom, no que você ama fazer, tá? Segunda coluna, o que o mundo precisa? Terceira coluna, você pode ser remunerado por isso? Tem gente já ganhando dinheiro com isso. Então vamos lá. O que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que você pode ser pago. São essas 4 colunas. Depois que você fizer esse exercício, montar as suas 4 colunas, o que você vai fazer? Encontrar a intersecção disso. Esse é o seu propósito. Para quem é mais avançado, já está mexendo no chat GPT, já entende sobre prompts, é possível fazer com a inteligência artificial esse exercício? É possível. É possível fazer com o coach? Bem mais fácil para quem não tem essa facilidade. Também é. Então, você consegue fazer sozinho? Sim, estou te dando a fórmula de você fazer sozinho. Tem um livro chamado Ikigai, põe lá na Amazon que você vai achar, tá? É uma ferramenta famosa, muitas pessoas usaram, muitos milionários, bilionários usaram, então recomendo que você use essa ferramenta logo depois que você fizer os outros exercícios,
para a gente começar a descobrir qual é o seu propósito. Outro ponto importante é você estabelecer uma meta para esse ano. Então, esse ano talvez você ainda não consiga monetizar o seu propósito de vida, mas o que você vai fazer? Quanto você vai estudar? Você vai procurar um coach? Você vai olhar para o seu passado, limpar o seu passado? O que você vai fazer este ano para rentabilizar o seu propósito de vida? É bem importante isso. Terceiro exercício deste ciclo, tá? Se for ser palestrante, por exemplo, você tem o dom da palavra, você gosta, quando você vê uma palestra, você gostaria de estar no palco, seja o assunto que for que você domine. Lembra que a gente falou no começo? Então, o que eu quero que você faça? À noite, dia, de manhã, enfim, a hora que você quiser, se visualize lá fazendo aquela palestra. Por exemplo, se for bolos que você quer fazer, se visualize tendo uma fábrica de bolos. Mas cuidado com os pensamentos contrários, tá? Ai, não vou conseguir isso. Para, eu não quero que você pense em como você vai conseguir chegar, ganhar 300 mil por uma palestra. Eu só quero que você se visualize, por exemplo, ganhando 300 mil por uma palestra, sendo convidado e vendo a plateia com milhares de pessoas. Isso vai te ajudar a atingir o seu propósito. Vai. Tá? Então, esse é o nosso segundo ciclo para você monetizar o seu propósito de vida. Terceiro ciclo, vamos falar da realização financeira. E a primeira pergunta, eu quero assim, você acredita que é possível ganhar dinheiro fazendo o que você ama? Você vai falar, não acredito. Então, sugiro que você procure um terapeuta, um coach que te ajude a trabalhar essas crenças limitantes. Eu vim de uma família de concursados públicos, tá? Então, eles queriam que eu prestasse concurso público desde sempre. Nunca quis prestar. Eu achava um absurdo, né? Ficar ali estudando direito, principalmente, que caía em todos os concursos que eu via. Não era a minha. Tem gente que ama, ótimo, preste. Se você está em dúvida, sugiro que você procure histórias inspiradoras de pessoas que vivem do seu propósito de vida. E hoje em dia é muito fácil, né? Temos a internet aí na mão. Então, que área que você gosta? Empreendedorismo? Vai para Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, assim, tem vários. Lei da Atração, Frequência Hertz, tem Elaine Orives. Então, tem várias pessoas no mundo que podem te ajudar com isso, contando a sua história. Então, se é da área beleza, tem a Natália Beauty. Então, procure histórias inspiradoras. Isso vai te ajudar a entender como é possível, onde essas pessoas erraram, onde essas pessoas acertaram e hoje vivem o seu propósito de vida. Elas têm um porquê. O que é legal também é você dividir a sua jornada com alguém confiável, tá? É bem importante por confiável, porque tem gente que vai só minar a sua jornada. E isso acontece comigo hoje em dia? Sim! O tempo todo isso acontece. Porque as pessoas não entendem o que é viver de algo que você gosta. Elas não têm a menor ideia que isso é possível. Elas entraram na faculdade, fazem aquele trabalho, voltam e estão ali no piloto automático, como eu falei no começo. É importante ter uma organização financeira? Se você foi demitido, se você ainda não tem nada, procure conteúdos gratuitos na internet. Procure um sócio investidor, um trabalho, nem que seja de Uber. Isso não é importante. Mas em cursos, acho que caiu, mas voltou, né? Pra mim apareceu que deu uma pausa, mas voltou. Bom, o que é importante, voltando ao que eu estava falando, é importante você ter um trabalho que te ajude a investir em cursos, em treinamentos, em viagens e livros,
coisas assim. Se você já trabalha, como eu falei, é importante você investir, destinar um pouco do seu dinheiro, do seu salário, para investir no seu futuro. Tá? Que é outra coisa que é bem importante para você fazer uma oferta, por exemplo, de valor. Você tá um passo à frente de qualquer outra pessoa. Primeiro, não tenha medo. Tá? Eu vou contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu tinha acabado de aprender uma ferramenta e eu usei numa sessão com uma cliente. Eu tinha aprendido no dia anterior uma ferramenta que tem a ver com linha do tempo, para as pessoas entenderem onde elas estavam travadas. Eu tinha acabado de aprender a coisa. E a pessoa fez a ferramenta e amou, destravou várias coisas na mente dela. E ela estava travada em ainda algumas coisas, de ter medo, de atender uma pessoa. Ela tinha muito medo de estar aqui como eu atendo pessoas, mas ela era de uma outra área. Era coach, mas destinado totalmente para a saúde. Eu falei, mas você já está um passo à frente. Eu falei, você quer saber quando que eu aprendi essa ferramenta? Eu quero que você me fale. Essa ferramenta que você tanto gostou. Ela falou, no mínimo você já faz 1 ano. Eu falei, não. Foi a primeira vez que eu fiz. Porque eu não tinha medo de aplicar. Então, quando eu faço os meus cursos e treinamentos, eu vou aplicando. Então, quando eu fiz a formação em coach, lá atrás, eu aprendi a ferramenta num dia, aplicava no outro dia. Era sempre assim. Aprendia no dia, aplicava no outro dia. Eu não tinha medo de aplicar. Seja constelação familiar, seja constelação familiar na água, eu aprendi a fazer e ia aperfeiçoando. Então, isso fez com que o meu processo avançasse. Então, seja o que for que você queira fazer na vida, não esqueça disso. Você já estudou um pouco, você já está um passo à frente de qualquer outra pessoa. Não tenha medo de aplicar, porque isso vai te gerar dinheirinho para você investir em novos cursos, investir em você, investir em outras coisas para você ir aumentando o seu valor. Outro ponto importante que eu gosto de deixar claro, principalmente para as minhas clientes que fazem transição de carreira, não tenha medo de cobrar. Ninguém gosta de algo barato. Tá? Quando eu comecei a fazer a constelação na água, eu já tinha muitos anos da outra constelação, de pessoas, de boneco, enfim. E eu falei, para começar eu vou dar um desconto. Eu não fechei nenhuma constelação. Nenhuma. Tava com um desconto para começar a coisa. Quando eu coloquei o preço real, que eu tinha pensado, eu vendi umas 10 assim na semana. Porque ninguém gosta de pagar barato. Então não diminua o seu preço. Pensa no tempo que você investiu. Não só estudando, mas treinando, lendo, aplicando, tudo isso. E o quanto você investiu financeiramente. Isso não pode ser desprezado, porque você vai estar se desrespeitando. E as pessoas percebem. Elas percebem que não é tão bom. Então, se você cobra 100 e o outro cobra 200, a pessoa vai querer fazer com o de 200, por quê? O que o outro tem de diferente? Então, eu dou sempre um exemplo. Quando eu fui reformar a minha cozinha, tinha um pedreiro que cobrava R$400 e os outros cobravam 900, 1.000, 1.100. Então, estavam ali numa média. Por que aquele cobrava 400? Óbvio que eu não fechei com o de 400. Eu fui no outro, deu super certo. Então, até com serviços como o de pedreiro, não é confiável. Porque obra já dá dor de cabeça. Se eu pegar mais ou menos, imagina o que vai acontecer. Então, cuidado com muito barato, porque tem aquela frase, barato sai caro, e as pessoas conhecem essa frase. Então, passe autoconfiança na hora de cobrar. E não esqueça, você está sempre um passo à frente. Uma frase que eu uso bastante, que é uma afirmação positiva, é: quanto mais eu aumento o meu preço, mais clientes eu tenho. Toda vez que eu aumento o preço dos meus produtos, dos meus serviços, eu tenho mais cliente. Por isso que eu falei lá no ciclo 1 sobre autoconfiança, de saber o seu valor. Vocês entenderam que é tudo um ciclo que tem começo, meio e fim, até chegar no valor que você cobra, tá? Agora eu vou
fazer as perguntas, né? Ou melhor, responder as perguntas que vocês me mandaram. Eu agradeço todo mundo que mandou as perguntas, é muito legal, contribui bastante para a live. E sempre bastante pergunta, adoro. Então, vamos lá. O que significa alinhar propósito e prosperidade? Significa, como eu falei, viver de acordo com seus valores, suas paixões, tendo sucesso, segurança financeira, segurança nos relacionamentos. Como descobrir o meu propósito de vida? Como eu falei, fazer exercício de autoconhecimento, o Ikigai, que é ótimo, ou contrata um coach, tá? Quem pensa em ser coach, um mentor, pensa o seguinte: se você quer receber por este serviço, é preciso você pagar, tá? Qualquer serviço que você não contrate e quer receber, a lei do universo não coisa. Então, eu paguei muita constelação antes de ser facilitadora de constelação familiar. Paguei muito, durante anos. Eu pagava desde 2008, eu faço constelação. Eu paguei muito, muito, muito antes de ser uma facilitadora, tá? Coach é a mesma coisa, mentoria é a mesma coisa. Quantos cursos eu já paguei antes de passar o conhecimento? É essa lei do universo de dar e receber aí. Propósito e carreira são a mesma coisa? Não necessariamente, tá? Às vezes o propósito de uma pessoa é ajudar crianças carentes sem nenhuma remuneração, ou pessoas de idade, animais, enfim. Então, não são a mesma coisa. O que fazer se não conseguir identificar o meu propósito? Testa. Então, vou contar uma coisa pra você. Quando eu fiz o processo de coaching, eu fiz direcionado, era autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, sim, mas não da forma que eu faço hoje. Qual era o erro? Então, já fica um alerta para vocês. Eu não assumia para mim mesma o que eu queria. Era para essa área, mas não da forma que fez hoje. Mas não tive o menor problema em corrigir a rota. É culpa do coach? Óbvio que não. Ele fez o trabalho dele. Eu que estava com as minhas travas, que não conseguia assumir para mim mesma, nem muito menos para o mundo, o que eu queria. Então, uma dica é: assuma para você o que você quer. Tenha coragem de assumir. Ah, eu fiz o processo de coach, mas não deu certo porque deu uma coisa e aí hoje eu quero outra. Não tem problema. Não é um problema. Não se chicoteie, não seja dura com você nem com a pessoa que te ajudou. Como o autoconhecimento, impacta a prosperidade? Não só autoconhecimento, tá? Autoconfiança também. Porque permite você conhecer os seus pontos fortes, os pontos que você precisa melhorar, quais são as suas crenças, impacta em tudo. Prosperidade se resume apenas a dinheiro? Não. Eu falo aqui muito em relacionamento, saúde, física, mental, emocional, impacta todas as áreas. Prosperidade é tudo, tá? Como manter o foco no propósito ao enfrentar desafios? Eu crio lembretes visuais, assim, fica bem aqui espalhado no meu quarto, no meu escritório, pela minha casa eu tenho vários lembretes. Não tenho vergonha, porque é o que eu gosto, é o que eu quero e dane-se quem for julgar. Não tenho problema com isso. Então, os lembretes visuais ajudam bastante. O que pode atrapalhar a prosperidade? Procrastinação, falta de clareza, crenças limitantes, pessoas e ambientes tóxicos. Falo bastante disso aqui. É possível mudar de carreira e ainda prosperar? Sim, tem muita gente hoje em dia muito mais próspero financeiramente do que era antigamente, tá? Procure bons exemplos. O que é o exercício Ikigai? Eu já expliquei, tá? Que é uma técnica japonesa para encontrar propósito. É possível ser próspero em todas as áreas da vida? Sim, é isso que a gente ensina aqui. Como lidar com o medo do fracasso?
conhecendo o medo, olhando ele de frente e seguindo em frente. Não tem o que fazer. Fracassar, errar, faz parte da vida. Você não pode desistir. Quando você desiste, é um fracasso muito maior do que você corrigir a rota e ir em frente, tá? Como envolver a família no meu processo de crescimento? Vamos lá. A família é mais difícil apoiar, tá? Então, não que tenha essa ilusão que eles vão torcer por você, porque eles têm medo do novo. Então, é complicado. O que eu fiz? Ou que muita gente faz, a maioria das pessoas faz. Quando você investe em cursos e treinamentos, você conhece pessoas que estão no mesmo barco que você. Algumas estão um passo à frente, outras estão um passo atrás, mas é mais fácil você ter apoio. Quando as coisas começam a crescer, a se desenvolver, aí eles vêm fazer alguma perguntinha ou outra, até contrato. Então, antigamente, eu não tinha cliente que era meu amigo, por exemplo. Não tinha. Porque eu dava consultoria financeira. Não tinha a menor ideia, né, que eu poderia ser bom em outra coisa. Então, eu não tinha. Quando eles viram que várias pessoas me procuravam, hoje eu tinha... Tipo, essa semana eu tenho... A maioria é cliente que é amigo que eu conheço há muitos anos. Tem um cliente que eu conheço há 35 anos. E por aí vai. Mas é um passo de cada vez. Mas você tem que ir fazendo o seu trabalho sem querer mostrar, sem querer aparecer. Outro ponto importante é que você só consegue ensinar pelo exemplo. Você não consegue forçar e enfiar na cabeça da pessoa. Isso é pior, porque daí a pessoa vai ter, assim, horror àquilo. Então, vai fazendo o seu, vai fazendo pelo exemplo, se conectando às pessoas que estão no mesmo barco que você. Isso faz toda a diferença. Até hoje, viu? Hoje em dia, eu tento ficar mais próximo de pessoas que estão no mesmo barco que eu. Posso começar mesmo sem recursos financeiros? Sim. Pode começar. Como eu falei, procura coisas de graça. Tem muita coisa gratuita. Quando você for monetizando, você vai. Uma coisa importante, uma particularidade. Quando eu comecei, eu não tinha eu não tinha informação. E a maioria das pessoas que estão aqui não tinham informação quando começaram a ganhar dinheiro, tá? Que eu peguei um livro famoso, de um super coach famoso, era um livro prático, e eu vendi 8 sessões. E eu fui trabalhando em cima daquele livro. Eu mentia? Não, eu sempre falei a verdade. Eu ajudava as pessoas com tudo que eu já tinha aprendido, com a minha experiência própria, mas baseado num dos maiores coaches do mundo. Então, e hoje eu vejo muita gente famosa que usa um dos mesmos pilares que eu usava naquela época. E aí, aos poucos, eu fui ganhando dinheiro. Mas eu tinha atitude de fazer isso, eu não tinha medo de fazer isso, como eu contei, da técnica. Então, esse também é um pilar, tá? Isso aqui é bem importante, você ter coragem de fazer. Porque se você ficar estudando e não aplicando, você vai ter uma obesidade mental e não vai conseguir nada. Então é importante você ter coragem de aplicar o que você aprende imediatamente. Se você não tem coragem de aplicar o que você aprende, é um problema. Por isso, recomendo sempre que tenha um coach, um terapeuta, alguém que te ajude a superar isso. Porque é normal ter medo. É normal ter medo do novo. Tem gente mais cara de pau, como eu, e tem gente menos cara de pau. Mas é importante sempre ter alguém. Eu sempre tive alguém, sempre. Eu sempre estou num curso, eu sempre estou numa mentoria há muitos anos, desde quando eu nem pensava em fazer transição de carreira. Então, eu deixei de comprar muita blusinha, como falam, eu deixei de viajar muito para investir em mim. Foi uma escolha. Hoje em dia ainda é uma escolha? Hoje em dia também é uma escolha, porque tem cursos bem caros. Tem mentorias bem caras que eu já paguei. Então, é o que você quer para sua vida. Se você quer continuar no mesmo ou não. Ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. As lives de dezembro já estão saindo aqui, tá? Do Instagram. Estão subindo para a plataforma da Hotmart.
Daqui a pouco eu vou postar qual é a próxima live. Vocês já podem começar mandando as perguntas, a mesma dinâmica toda semana, porque isso ajuda vocês a aprenderem mais. As lives de janeiro, aos poucos também vão sair, porque agora não vão ficar mais tanto tempo como ficou em janeiro, porque eu sei que é férias, muita gente estava viajando, então eu deixei um pouco mais. Mas é bom deixar claro que elas não ficam salvas por muito tempo, ok? Então quem perdeu a última ou as últimas lives, assistam logo, que elas vão sair da plataforma, ok? Então até semana que vem!